Irmão K. Intervenção de Jiddu Krishnamurti. Derrocada do sistema de predação organizacional. Eu sou o irmão K. Irmãos e irmãs encarnados, eu vim lhes falar e completar, de certa maneira, o que eu disse a vocês, há algum tempo, a respeito da autonomia e da liberdade. Eu os lembro de que o princípio deste mundo encarnado, que não é o princípio existente nos mundos encarnados denominados livres, é um princípio de falsificação consistindo em seccionar, como vocês o sabem, uma parte da luz e, em todo caso, a possibilidade, usual e habitual, existente nos mundos unificados e mesmo encarnados nos mundos de carbono, de manifestar e de conscientizar, em permanência, uma conexão e uma confiança na fonte e no absoluto. Eu venho lhes falar e lhes pedir não para partilhar uma interpretação ou uma visão, mas bem mais, para vocês se darem conta do que as minhas palavras vão significar. O princípio da falsificação induziu, de certa maneira, a perda do princípio da inteligência da luz e a perda do princípio de organização ligado a essa luz. Isso foi, portanto, substituído, uma vez que é impossível efetivamente viver, em qualquer que seja a dimensão, sem organização. Sobre este mundo então, do qual vocês ainda são parte envolvida, a própria organização social, que diga respeito à célula familiar, a organização da sociedade, que seja no nível político, econômico, financeiro, essas organizações sociais, e, sobretudo, no nível espiritual, são o ferrolho da ilusão e do confinamento. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em uma reflexão que é muito lógica e que, mais uma vez, não é uma exposição filosófica, mas sim um elemento a mais para levar ao que eu desenvolvi concernente à autonomia e à liberdade. A organização social, sobre este mundo, a organização familiar, a organização econômica, espiritual, vai induzir, devido à ausência da inteligência da luz, um princípio de organização hierárquica que será sempre constituída de maneira piramidal. Parece lógico neste mundo que cada um busque escalar, de alguma maneira, os escalões dessa pirâmide. Isso se faz muito naturalmente na família em que há a autoridade dos pais e os filhos que aí são submissos. Em outras esferas, e essas outras esferas concernem tanto ao que eu nomearia o espiritual como ao econômico ou a todo o sistema de organização fora da família, essa hierarquização piramidal se acompanha sempre de uma forma, mais ou menos abrupta, de competição. Essa competição se apoiando seja sobre valores de conhecimento, sobre valores financeiros ou sobre valores que eu qualificaria de filiação ou de transmissão, qualquer que seja essa forma de transmissão do poder. A hierarquização piramidal é então o resultado de uma competição, natural ou não, mas que vai acabar por colocar os indivíduos, em número cada vez mais restrito, até o que é chamado de cabeça, o dirigente ou os dirigentes. Novamente, isso se aplica tanto à economia como ao espiritual. Esse princípio de competição, resultado, portanto, do conhecimento ou de uma transmissão, vai, como vocês o vivem, induzir uma noção de superior e de inferior. Aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que recebeu a transmissão e aqueles que vão obedecer, de uma maneira ou de outra, aquele que está na cabeça. Esse princípio, aceito como o fiador de certa forma de equidade, de legalidade e de lealdade social, é apenas, de fato, a parte visível do iceberg ou que subjaz, de maneira muito geral e sofrendo apenas muito poucas exceções, o princípio de predação que tem sido trabalho em meio ao confinamento. Nos mundos unificados, a noção de hierarquização piramidal não pode, em caso algum, existir. É claro, existem muitos ensinamentos relatando as ordens angélicas, arcangélicas. A única hierarquização existente nos mundos unificados decorre diretamente da inteligência e do agenciamento da luz, independentemente das consciências que se instalam ou viajam sobre as linhas dimensionais, de tempo ou espaciais. Não existe, e isso é impossível, o princípio de competição ou de superioridade.
A organização do grupo social, como de um grupo espiritual, vai se traduzir, quer se queira ou não, em encarnação, por uma dominação que resulta diretamente da predação que, ela própria, como eu disse, está na origem da falsificação. Entretanto, enquanto houver uma predação, não pode existir liberdade. Então, é claro, a primeira objeção que viria à mente, seria de dizer: mas a vida não seria possível, sobre a Terra, sem organização dos grupos, quaisquer que eles sejam. E eu lhes responderei: é efetivamente exato. Não poderia existir demanda de qualquer falsificação se a organização, qualquer que ela seja, tivesse sido rejeitada pelos humanos, desde o início. O fato de considerar como normal e lógico ter um superior hierárquico, de considerar como lógico e normal que existe uma autoridade, porque é mais competente do que você, mais adequado do que você, participa, de maneira indelével, da submissão e da privação da liberdade. Aquele que está no alto vai então comandar. Ele vai dirigir segundo sua visão ou segundo seus objetivos, novamente espirituais, sociais ou morais. Mas subjacente a esse princípio de organização e esse princípio de hierarquização, haverá sempre a predação. É excepcional que o princípio que dirige a cabeça esteja ligado à empatia ou ao carisma, uma vez que, por definição, a empatia e o carisma não podem se manifestar a menos que uma consciência se coloque no mesmo nível daquele para o qual essa consciência exerce a empatia ou o carisma. Desde que haja organização, desde que haja então uma cabeça, há, portanto, uma privação total da liberdade e da autonomia. O grupo humano encarnado, assim como todos os mamíferos, está submetido a esse princípio de hierarquia piramidal. Aliás, não sofre nenhuma exceção, senão vocês teriam bem rápido empregado os termos da anarquia ou da ausência de regulação. A inteligência da luz não pode se acomodar, de nenhuma maneira, nesse princípio de predação, nesse princípio de hierarquização e de controle por aqueles que estão acima daqueles que estão embaixo. E, contudo, o conjunto das religiões, o conjunto das organizações sociais, econômicas, políticas, financeiras, obedecem, sem nenhuma exceção, a esse princípio. O ápice foi mesmo designar, por aquilo que é chamado de voto ou de democracia, aquele que seria colocado à cabeça de um grupo, qualquer que seja. Que esse grupo seja um país, um estabelecimento econômico ou não importa qual grupo social existente. E vocês chegaram ao ponto em que nenhum homem, nenhuma mulher, viria a considerar a iniquidade de tal sistema. Qualquer organização vai, portanto, reforçar a ilusão de uma superioridade, do que quer que seja, em relação a quem quer que seja, ou do que quer que seja. Esse princípio não está de nenhum modo presente em meio aos mundos unificados. Mesmo que estejamos, quanto a nós, anciãos, organizados segundo uma assembleia, essa assembleia é livre. E, aliás, a qualidade da nossa consciência, em ressonância com nossas linhagens estelares e nossa origem estelar, que determina nosso lugar, essa assembleia se situando, é claro, para cada um de nós, no mesmo nível. O comandante não está acima nem abaixo. Ele é aquele que realiza a síntese das vibrações e das consciências que nós emitimos. Esse não pode ser o caso em meio a este mundo dissociado. A alteração da luz, através do eixo falsificado da luz, não permite um equilíbrio. Eu diria mesmo que esse desequilíbrio é a própria assinatura da organização social do mundo no qual vocês ainda estão. Existe então um topo, existe, portanto, uma base. Esse princípio piramidal basta, a ele mesmo, para atar a autonomia e a liberdade de todos aqueles que aí estão submetidos sem nenhuma exceção. O princípio de predação, mesmo se ele não for apresentado assim, vai ser o princípio que vai sustentar a competição e, portanto, a ausência de implementação da inteligência da luz, em igualdade, em relação às próprias consciências que aí estão submetidas. Assim, portanto, a organização social, qualquer que seja a natureza e o nível, é o ferrolho total da ilusão. Enquanto existir uma organização, enquanto existir uma cabeça, não pode existir a liberdade.
Isso, eu já disse em minha última encarnação, com força e vigor. Todo o princípio organizacional passa necessariamente pela ascendência de uma consciência sobre uma outra consciência. Mesmo se existe um respeito do que é nomeado lei, a própria lei se substitui à inteligência da luz e vem então, de alguma forma, tentar nivelar essa deficiência da inteligência. As leis não visam senão uma coisa: a preservação de regras estáveis, justamente, por aqueles que estão à frente disso. Isso funciona tanto no conjunto das religiões como no conjunto dos sistemas políticos, quaisquer que eles sejam. O que está subjacente a isso é, portanto, a predação. Essa predação se exerce sobre um mundo que eu qualificaria no mínimo de furtivo e inaparente, mas que, de nosso ponto de vista e de nosso olhar, é, muito evidentemente, o ferrolho da referida ilusão. Desde que haja ascendência, poder, tomada de poder, há, necessariamente, uma dominação e há, necessariamente, um oprimido porque aquele que é oprimido, mesmo se ele não o sabe, entregou, de fato, sua liberdade para aquele que a tomou. O amor, a luz, os mundos unificados, são livres. Aliás, nós nos chamamos Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Um mundo livre não pode conhecer o menor princípio de organização gerada por uma consciência, qualquer que ela seja e qualquer que seja seu nível. O que age é sempre a inteligência da luz que, por ela mesma, sustenta os mundos e organiza os mundos, independentemente de qualquer regra e de qualquer lei que poderia ser emitida por uma consciência. Vocês imaginam então que tudo o que poderia se apresentar a vocês, enquanto hierarquia espiritual, não é senão uma falsificação a mais deste mundo, existindo sobre os mundos não visíveis, traduzindo-se por um termo denominado mestre. Não existe nenhum mestre, no nível dos mundos livres. Não existe qualquer mestria uma vez que a mestria está diretamente conectada à inteligência da luz, à sua arquitetura, ao seu desenvolvimento, ao seu desdobramento, mas não corresponde, de modo algum, a uma vontade qualquer. O próprio princípio da hierarquização, existente em meio a um grupo restrito de indivíduos, vai colocar um problema maior. Mesmo se essa cabeça aparece como amorosa, como algo que quer o seu bem, isso não é possível. Qualquer forma de conhecimento, colocando um indivíduo em uma posição dominante sobre este mundo, se traduz, inevitavelmente, pela predação e não pode ser de outra maneira. Diante das objeções que eu assinalei, quer dizer que a vida não poderia existir sem tais sistemas de hierarquização ou de organização, eu lhes responderia que efetivamente este mundo não duraria 5 minutos e, portanto, a ilusão não existiria mais, instantaneamente. Nós temos, e vocês têm, liberado a Terra dos seus envelopes isolantes. Existe, desde alguns anos, certo número de elementos que se desenrolaram neste sistema solar e que visaram quebrar os diferentes confinamentos, suprimir os diferentes véus, que podiam ser colocados sobre a consciência humana. Isso foi efetuado. Isso resultou de maneira concomitante, na liberação da Terra, do Sol e na sua possibilidade de serem livres. Resta, no entanto, uma última etapa que é a ruptura da organização criada pelos homens em meio a este mundo. É muito exatamente o que se desenrola desde agora e ao que vocês vão assistir. A ruptura da organização piramidal, tal como ela é conhecida em todos os grupos sociais, quaisquer que eles sejam, qualquer que seja seu tamanho, é a condição sine qua non da sua liberação. O retorno da luz, com o alinhamento galáctico, com certo número de aspectos particulares do Sol e da Terra, não pode, de maneira alguma, acomodar-se à menor dominação, à menor predação e à menor competição. A competição é, em outros lugares, o apanágio dos mundos dissociados. Quer essa competição se exprima em meio a um casal, quer se exprima em meio a uma competição esportiva, em meio ao que vocês chamam de livre empresa, não são senão confinamentos. Toda tomada de poder, toda tomada de ascendência, de uma consciência sobre um grupo de consciências, não se pode chamar diferentemente senão de predação e de privação de liberdade. Notem o paradoxo.
Isso se chama, em seu mundo, a livre empresa. Vocês veem por vocês mesmos que isso não corresponde verdadeiramente à realidade, mas é mesmo a antítese. Isso não é uma visão, isso não é um ponto de vista, mas é uma realidade vibratória e energética. Desde que não haja luz suficientemente, desde que a luz tenha sido desviada ou amputada, há, por reflexo vital, a necessidade de organização, de atribuição de papel, que existe em todo grupo, quaisquer que sejam as circunstâncias desse grupo. Que seja em meio a um povo nativo, que seja em meio a um estabelecimento bancário, que seja em meio a uma família. A ausência de liberdade confina, ainda mais, na ausência de liberdade. A organização permite estruturar. A própria estruturação vai dar na fossilização e na ausência de liberdade. São as leis físicas que são perfeitamente conhecidas, perfeitamente adaptáveis, a tal ponto que em meio aos mundos ditos dissociados, nós falamos de negentropia, entropia negativa, e de entropia. Os sistemas viventes, neles mesmos, conhecem apenas a entropia. A colocação do mal nessa entropia, ou negentropia, vai se traduzir por uma rigidez cada vez maior das regras, das leis, resultando sempre em mais privação de liberdade. O nascimento do que foi denominada, neste mundo, a era moderna industrial e, em particular, a eletrônica, permitiu criar, como talvez vocês o vejam, meios de controle e de escravidão cada vez mais aperfeiçoados que, depois de muitos anos, se colocam no lugar deles próprios, sob o pretexto de segurança, sob o pretexto de medo. A ausência de liberdade não pode senão reforçar a ausência de liberdade. Uma consciência submissa a uma outra consciência não pode, em definitivo, senão se submeter cada vez mais. Existe então, em meio a este mundo, um princípio inerente que visa sua própria autodestruição. De fato, nenhuma vida pode subsistir, além de um certo tempo, quando existe um princípio de organização que dura suficientemente muito tempo e que vai se enrijecer no tempo, e implicar em privações cada vez mais importantes. Muitos místicos e profetas, desde o tempo do Apocalipse bíblico, no sentido de revelação, passando por alguns místicos do 20º século, têm-lhes prevenido, de algum modo, do advento de um sistema de controle eletrônico visando privar humanos de todas as suas liberdades. Eu pude dizer na encarnação, e eu repito a vocês esta noite, que é impossível se sentir saudável em um sistema social que está doente e em agonia. Assim, portanto, e apesar das aparências, a fossilização do sistema hierárquico piramidal, tal como vocês o vivem, é um fator determinante para fazê-los tomar consciência do confinamento, da ausência de liberdade, de todo o sistema, qualquer que ele seja. Dessa maneira, levando-os a se reposicionarem em relação a essas leis, em relação a essas organizações. Mas como vocês o sabem, aqueles que se opõem ou que se oporão a essa hierarquia piramidal, qualquer que ela seja, serão imediatamente afastados do sistema piramidal. Imagine, em meio a um grupo religioso, em que um simples adepto quisesse tomar o lugar daquele que está à frente disso, o sistema piramidal, ele próprio, o excluiria instantaneamente. É exatamente o que aconteceria em todos os domínios possíveis das organizações sociais e, sobretudo, no nível espiritual. Então, o retorno da luz, a liberação da terra e do sol, assim como o fato de terem podido, para muitos de vocês, retirar alguns véus, vai permitir-lhes ver, cada vez mais claramente, o enrijecimento do sistema de controle do humano, chamado de sistema de controle mental do humano, através, justamente, do que lhes é visível nas organizações. A desestruturação e o desaparecimento de todas as organizações são, portanto, uma preliminar à liberdade e à autonomia. Todavia, vocês não podem, de maneira alguma, se opor, frontal ou diretamente, a esse sistema. É questão, simplesmente, através da iluminação da luz cada vez mais potente, de ver as coisas como elas são.
Se vocês tivessem a possibilidade, como nós a temos, de ver o que realiza essa organização piramidal hierárquica, vocês estariam aterrorizados com o que se desenrola sobre os planos sutis, etéreos. A partir do instante em que se manifesta uma ascendência de uma consciência sobre uma outra consciência, tece-se uma relação. Essa relação não é kármica, mas vai drenar, de algum modo, a consciência e a energia para o topo. Aquele que está no alto da pirâmide, mesmo se vocês o chamam de uma estrela, em suas variedades musicais, vai, literalmente, se alimentar da atenção e da consciência que lhe é projetada. Que essa atenção e essa consciência sejam muitas vezes benéficas, ou muitas vezes negativas, não muda estritamente nada. Existem canais energéticos, invisíveis aos seus olhos, que vão drenar tanto a energia, como a consciência, do grupo de indivíduos que aí estão submetidos, de uma maneira ou de outra. Quer seja um ditador, quer seja um ser humano que se apresente como um guia espiritual ou como um mestre, o resultado é exatamente o mesmo. A submissão do grupo que aí colocou sua atenção, sua consciência e sua energia. E vocês não podem, de nenhuma maneira, romper esse círculo vicioso. É nesse sentido que não pode existir, enquanto a luz não estiver totalmente restabelecida, a possibilidade de romper, no escalão humano, esse modelo de predação. O fim da predação passa pela dissolução total desta dimensão, permitindo-lhes, em um primeiro tempo, a autonomia e a liberdade. A partir do retorno da luz não falsificada e, segundo as suas escolhas que lhes são próprias, cada um de vocês poderá então, segundo a sua vibração, dirigir-se para o sistema solar que lhes é mais adequado. Nos mundos unificados, mesmo de carbono, portanto, de terceira dimensão, existem alguns, que nós chamamos de anciãos ou patriarcas, que estão, unicamente, não no alto da pirâmide, mas, muito exatamente, na base da pirâmide, que não existe. Essa pirâmide se resolve em um círculo. É por isso que nós falamos de conclave e de assembleia. Em nenhum caso, a consciência unificada pode se acomodar em uma estrutura piramidal. Assim como isso lhes foi explicado, há muitos anos, por um dos governadores da intraterra, existem assembleias. Essas assembleias são representadas por estruturas geodésicas que não têm nada a ver com as estruturas piramidais. Em meio a uma estrutura geodésica, a energia emitida por cada um dos participantes é captada, da mesma maneira, com a mesma intensidade, por todos os participantes. Existe, portanto, no nível da inteligência da luz, uma distribuição equitativa, sem nenhuma predação, sem nenhuma competição, tanto da consciência como da energia. Eis porque existem numerosos símbolos, sobre esta terra, que utilizaram o princípio da organização piramidal, visando a submissão final da humanidade, pela via eletrônica. Nós nos servimos desse suporte eletrônico para lhes entregar os elementos necessários para sua liberação, para o fim da predação e da competição. Portanto, vocês estão em um momento crucial em que a tomada de consciência e a visão etérea dessa predação vão lhes aparecer. Sua consciência se tornará cada vez mais lúcida sobre esse princípio de predação exercido em todas as camadas sociais. Essa tomada de consciência vai levá-los, é claro, a se reposicionarem ou não. O simples fato de ver essas linhas etéreas de predação vai ser suficiente para extraí-los. Isso não é uma luta, isso não é uma oposição e ainda menos uma confrontação, mas sim a colocação na luz do que é um sistema organizacional sobre a Terra. Mesmo dentro da família, há uma autoridade nomeada parental. Isso não pode existir, mesmo nos mundos unificados carbonados, uma vez que, a partir do instante em que há uma filiação, os laços de filiação são rompidos instantaneamente, a tal ponto que, se houver uma filiação genital, os filhos nascidos da união de um polo masculino e de um polo feminino, se reencontram para serem elevados por uma estrutura geodésica de 24 indivíduos e, de nenhuma maneira, pelos ascendentes. Não pode existir a colocação em submissão do que quer que seja em todos os mundos livres.
A ruptura do sistema organizacional, em todos os escalões, é então uma preliminar indispensável para a liberdade e a autonomia. É muito exatamente o que vai começar a se desenrolar. O fim da predação e o fim da competição se acompanhando da liberação pela luz, e não pode ser de outro modo. Eu os convido a refletir sobre o que eu lhes disse. É claro, a primeira questão que vem e que eu já levantei é: como imaginar este mundo, em que vocês estão, funcionar sem organização? Ele não o poderia. Mas qual é o interesse de continuar um mundo em que a organização, tal como ela é aparente e inaparente, se traduz pela submissão, pela privação da liberdade? Essa submissão e essa privação da liberdade, vocês têm os efeitos, cada vez mais evidentes, no que se desenrola como cenário sobre este mundo desde, eu diria, algumas dezenas de anos. Os meios técnicos oferecem, para aqueles que estão na cabeça dessas organizações, meios de controle, sem precedentes, de seus feitos e gestos, de seus movimentos, de suas finanças e, finalmente, de sua alma. Vocês não podem escapar a isso. Nenhuma anarquia, no sentido humano, poderia torná-los livres, já que a anarquia não seria senão a luta contra a organização. E toda luta contra a organização se voltaria, infalivelmente, contra aqueles que a atacaram, na medida em que, vocês o sabem, existe uma noção de equilíbrio. E quanto mais há consciências submissas a um sistema hierárquico, menos vocês podem se opor, sobretudo a título individual. Há um peso energético das egrégoras, de manutenção no confinamento. Essas ligações invisíveis, etéreas, não são totalmente visíveis, e o serão, para vocês. Naquilo a que vocês prestam atenção, vocês o alimentam. Assim, olhando uma estrela na televisão ou olhando e levando seu penhor, sua garantia, ao que vocês nomeiam um dirigente espiritual, vocês desviam sua própria energia no sentido de uma submissão, de uma escravidão, e vocês se privam, vocês mesmos, da sua liberdade. De maneira alguma a liberdade e a luz podem autorizar o prosseguimento de tal processo. Os mecanismos a caminho, e que se desenrolam sobre este planeta, irão se expressar, muito naturalmente, pela derrocada de todo o sistema de predação organizacional. Isso é lógico. Isso não resulta de uma luta, mas isso resulta, diretamente, do retorno da luz. Assim, todos os sistemas piramidais e de escravidão verão o seu fim, em um prazo muito curto. Isso está diretamente ligado à luz vindo do Sol central da galáxia. Vocês não têm então que lutar e ainda menos querer se subtrair do que se desenrola, porque o que se desenrola colocará fim, de maneira natural, a esse sistema de organização social. Não há outra maneira de arrebentar o último ferrolho da ilusão e vocês aí estão. Eu não quero introduzir questionamentos. Eu lhes peço, simplesmente, para ler atentamente o que eu lhes disse e para reler. Eu retornarei, evidentemente, a fim de responder às questões, mas em um momento posterior. A organização social é o último ferrolho da ilusão. O fim da predação, o fim da competição, passa pelo desaparecimento desse último ferrolho. Assim, quaisquer que sejam os acontecimentos geofísicos que foram anunciados, que seja por alguma das estrelas, por alguns arcanjos, essa ação elementar se desenrolará, é claro, no nível dos sistemas organizacionais. Como foi dito pelo bem-amado João, não há diferença entre o interior e o exterior. A ação dos elementos é a mesma, para todos e para todas, e ela é a mesma principalmente para tudo o que foi criado pelo humano. Tudo que é falsificado deve desaparecer, sem nenhuma exceção. Aí se encontram a liberdade e a autonomia. Eu terminarei então com estas palavras. Eu lhes peço para receberem todo o meu amor, a minha saudação fraternal e os empenho a estarem na verdade. Eu agradeço e digo a vocês, até dentro de alguns dias. Mensagem atemporal.